Socorro! Vencer! Assim começa um dos grandes mangás de todos os tempos, Slam Dunk. É isso que eu quero falar hoje. Você está na presença de um dos melhores quadrinhos, dos melhores mangás de esporte já produzido, um dos melhores mangás herói já produzidos, do grande Takehiko Inoue. Eu sou muito fã de Inoue, né? E esse mangá especificamente foi o que lançou Inoue ao sucesso. Então eu vou comentar sobre esse mangá, um pouquinho sobre a história do Inoue, bem brevemente, mas as minhas percepções, então um vídeo bem pessoal aí do que eu achei desse grande quadrinho Slam Dunk. Então assim, para você conhecer o Inoue, eu conheci por Vagabond, também tem um vídeo aqui no canal, um quadrinho que também é fabuloso, gostei demais, que trata a história do Musashi, né, de uma forma ficcional. A história tem um monte de reviravoltas e tal na história, né, não tem alguma, o que é fato, o que é realidade, né, na história do Musashi, muito difícil. Tem um livro também, né, e aí o Inoue fez esse mangá, é muito fera. Mas antes ele ficou famoso por Slam Dunk, né? O Slam Dunk então foi publicado, serializado, né, de 1990 a 96. Daí só depois ele faz outros quadrinhos, né, mas eu só vou falar dos três mais famosos. Depois ele faz Vagabond, que foi de 1998 a 2015. Ele tá no hiatus, na verdade não acabou a história, mas você pode ler, porque é excelente. E o Real, né, o Real, que começou em 1999 e tá em hiatus. Agora, se não me engano, o volume 16 ou 17 vai ser publicado no Japão. E é muito legal, que sobre basquete de cadeira de rodas. É muito legal. Mas hoje eu vou falar sobre Slam Dunk, que com certeza vai ser o mangá do ano, vai estar entre os melhores quadrinhos que eu li nesse ano. O que é muito interessante aqui, porque sobre essa questão do basquete, na verdade, mesmo que você não goste de basquete, você vai gostar muito desse mangá, tá? Então você não precisa ser fã de basquete. E ele é muito bem escrito, muito gostoso de ler, muito tranquilo e divertido, e as ações são muito bem desenhadas. O Inoue é muito bom para desenhar ação. Eu sempre gostei disso no Vagabond, e aqui, né, nesse mangá de basquete também. É muito forte isso. E assim, sobre basquete, né, como adolescente eu gostava de basquete, mas tinha dificuldades para assistir, porque passava na Band e tal. Daí depois eu baixava alguns jogos, chegava a baixar jogos para ver, mas eu fiquei em um período assim, meio distante até do basquete, só ouvindo algumas coisas ali e tal. Eu assisti lá na época do Jordan e tal, né, década de 90, finalzinho da década de 80, 90, mas vi alguns jogadores famosos jogarem, né, e tal, aí, mas realmente fiquei distante. E há uns anos atrás, ali mesmo durante a pandemia, eu queria ter um esporte para acompanhar com os meus filhos. Eu não gostava mais de futebol, eu curto algumas coisas, mas eu queria um esporte que fosse legal de acompanhar com os meus filhos, que eles gostassem de praticar também. E aí pensei no basquete. Aí meu filho começou a treinar basquete, gosta bastante, treina até hoje, minha filha também. E aí a gente começou em família, todo mundo, né, aceitou aí começar a assistir basquete juntos. A gente assiste sempre os resumos, assiste os finais, a gente se empolga, torce e tal. Cada um ali escolheu um para torcer, né? Um escolhe por causa de um jogador específico, outro escolhe porque acha o mascote legal, né? Essas coisas. E a gente começou, né, de novo aí já, então uns 4 anos que a gente assiste bastante basquete e gosta do basquete, gosta das histórias do basquete, dos jogadores, a história dos jogadores, principalmente aqueles jogadores que têm uma ética de trabalho, uma ética de vida boa, né? Então assim, a gente gosta de acompanhar isso, ver os filmes, documentários e tal. E aí eu já estava colecionando aos poucos o Slam Dunk, né? Eu não tenho essa coisa de pegar e comprar vários de uma vez só. Eu gosto de fui comprando, ia vendo promoções e tal, ia comprando aos poucos, e finalmente
eu completei, né, e aí fui lendo, e assim, eu até brinco, até com meus filhos, sempre eu brinco, que eu falo assim, que eu leio livros muito rápido, mas quadrinhos eu demoro muito pra ler, né, e às vezes meu filho pega assim, tipo, rapidinho, eu vou lendo devagar, mastigando, eu não gosto de pegar vários mangás e ler rapidamente, mas apesar que o Slam Dunk no finalzinho ficou tão empolgante que eu fui lendo bastante. Então, assim, o que é, né, esse mangá, o que se fala? É um basquete, né, como já dá pra perceber, né, pelo que eu falei, ele é sobre basquete universitário. E ele trata das pessoas também, né? Então ele vai falando principalmente dos jogadores desses colégios, problemas, e principalmente aí desses jogadores que estão começando, né? Então, desenvolvimento do basquete. Esse aqui, o primeiro personagem é Sakuragi, que ele, na verdade, ele é um cara, assim, que é o principal, assim, digamos, da história, né, apesar de que todo mundo aparece, mas ele também, ele tem essas questões porque ele é um cara bem arrogante, ele, na verdade, ele nem sabe jogar, ele chega lá e quer conquistar a menina, e ele acha que se chama o gênio do basquete, mas ele, na verdade, é bem ruim. Ele vai desenvolvendo e tal, mas ele não sabia jogar basquete, ele foi lá porque ele tem altura e tal, tem o físico, e começa a se destacar. Tanto que você vê que o primeiro volume e o último, são 24 volumes, tá? Tem ele na capa, né? Ele, então, para ver como a centralidade tá nele, né? Ao longo dos mangás, tá? E são todos esses jogadores, vão focando no desenvolvimento deles. E assim, uma coisa que é interessante, mesmo que eu já disse, como você não sendo fã de basquete, você vai curtir. Eu conheço amigos que leram esse mangá, mesmo não gostando de basquete, não acompanhando, e se divertiram muito. Então não tem problema, assim, né? Não é um pré-requisito. Mas, se você gosta de basquete, você vai se sentir, assim, homenageado até. Tem muito fanservice para fãs do basquete. Isso é muito legal. O próprio Inoue, ele gostava muito, ele jogou basquete na escola e tal, ele gostava de basquete mesmo, ele era um fã de basquete. E tem muitas homenagens ao longo do Slam Dunk pro basquete da época, porque foi assim uma era muito, muito interessante do basquete. Se você pensa no contexto do que estava acontecendo, a década de 90 foi um período muito interessante. Você tinha muitos jogadores, né? Magic Johnson, o Jordan, então assim você vê que foi a era de ouro do Chicago Bulls, a década de 90, e o Slam Dunk ele começa exatamente em 1990, né? Ele vai até 1996. Coincidência ou não, foi justamente, né, um período onde tinha uma supremacia praticamente do Chicago Bulls. O Michael Jordan, ele foi escolhido pelo Bulls em 1984, né? Então você sabe, quando o jogador entra na NBA, mesmo que seja um jogador assim muito forte, demora uns anos para o time desenvolver, contratar jogadores, né, para outros jogadores para apoiar esse jogador principal. É sempre assim, não dá para ser no basquete, apesar de serem 5 jogadores em quadra, não dá para um jogador super bom fazer a diferença. Sempre tem, mesmo hoje, né? Se você vê o Lakers lá com o LeBron, ele não consegue fazer, né? Muitas pessoas consideram o LeBron o melhor jogador em atuação, né? Hoje, ele não consegue fazer nada sozinho lá no Lakers, né? Então, mesmo agora, se você assistiu às Olimpíadas, foi o Dream Team, né? Americano. Você viu que tem vários jogadores ali, não dava para depender só do LeBron. Tinha o Curry, tinha outros jogadores, né? Então, sempre é isso. Então, o Chicago Bulls lá, mesmo tendo escolhido esse grande jogador, o pessoal já sabia desde o início que ele ia ser um grande jogador, né? Então, ele sendo draftado em 1984, em 91 que ele tem o primeiro título, né? Então é exatamente ali, aí todo mundo assistindo, acompanhando, né, vendo. Chicago Bulls, na verdade, ele era um time meio ruim, assim, né, na época, ele não tinha outros títulos antes, e aí com Jordan, né, foi aí o time que alavancou. E aí essa década de 90 foi a supremacia Chicago Bulls. De 91 a 98 eles ganharam 6 campeonatos, né? Então foi realmente o grande impacto. E aí, não por acaso, você vê que a cor do uniforme do time, né, do basquete aí, o Shohoku, né, não sei como se pronuncia, é a cor do Chicago Bulls, né? É vermelho e preto. Então você vê assim que essa grande influência. Então,
O que é legal também é que vários jogadores que tem aqui, eles são inspirados, vários jogadores no Sorroku aqui, no Shouhoku, no Slam Dunk, eles são inspirados em jogadores reais. Então quem gosta de basquete e acompanha basquete, se sente assim bem, como eu disse, né, bem homenageado. Até, sente aquele fanservice bacana. Então, por exemplo, se você vê um cara... Quem que era um cara que tinha cabelo vermelho na NBA? Dennis Rodman. É a inspiração pro Sakuragi aqui nesse livro. Inclusive, eu não vou dar muitos spoilers, assim, que é legal acompanhar, mas tem uma jogada que ficou famosa com o Dennis Rodman que acontece de maneira muito semelhante aqui também no Slam Dunk, né? Então, vale a pena ver, assim, essas referências, né? O Mitsui, que é esse aqui, outro jogador, ele também é inspirado em outro jogador do Chicago Bulls, que é o Craig Hodges. Depois você pesquisa aí, vai acompanhando. Esse aqui é o Hokawa, é também um grande jogador. Ele é inspirado no Michael Jordan. Então ele é um Michael Jordan japonês. É o grande jogador, né, o grande craque aí do time, né, do Sorroku. O que mais? Vamos ver aqui. Esse aqui é o Miyagi. Ele é inspirado num cara que jogou pelo Charlotte Hornets, que é o Bogues, Muggsy Bogues. Então aí você vê uma semelhanças até quando você compara as cenas, quando você vê nas grandes jogadas, você vê que realmente é as grandes influências. Aqui, o Akagi, que é o Gori, que um jogador ali chama ele, né? Então eles têm uma grande disputa, assim, né? O Sakuragi e o Akagi, até porque o Sakuragi gosta da irmã do Akagi bastante. Chama de o gorila e tal, o cara gigantão, assim, né? Tem as super enterradas e tal. Ele é inspirado num cara também na década aí de 80, 90, Patrick Ewing, que era do Knicks. Se você comparar, colocar aí o Patrick Ewing, você vai ver que são bem semelhantes fisicamente, né? E por fim, aqui, né, dessas inspirações, tem muitas inspirações, o quadrinho é cheio disso, o técnico. Esse aqui é o técnico, é exatamente o técnico Phil Jackson. Então, depois você procura aí, técnico que foi técnico do Lakers, técnico do Chicago Bulls, né? São algumas, até as táticas, o que o Phil Jackson usava, né? Uma tática dos triângulos na formação que permitia os jogadores tomarem decisões por conta própria e não ficar decoradas as jogadas. Então, algumas táticas o Phil Jackson fazia e o próprio Anzai aqui, o técnico do Sorroku, faz também. Então, é muito legal essas coisas. Além disso, ele tem umas explicações sempre de funcionamento do basquete, tá? No final, né, até do mangá, você lê, né, você começa do fim invertido, no final tem umas notas, bem legal, quando você termina tem umas notas assim, que vão explicando as questões do basquete, e alguns termos até japonês, né? Então senpai, o que é senpai? Senpai é o veterano, né? Então você se refere a quem tem mais experiência e tal. Então tem umas explicações assim, também no final, que é muito legal, e tem umas, eu queria ver aqui, que eu deixei marcado, aqui, que tem aqui, ó, eu tô falando da homenagem, né? Tem a explicação aqui do Kareem Abdul-Jabbar, uma jogada que ele fazia, o Skyhook, né? Que ele fazia, né? Ele jogava pelo Lakers, começou no Milwaukee, depois foi pro Lakers, e ele fazia, né, o Skyhook, que é a obra de arte dele, fazia. Então, o Sakuragi tem que aprender a fazer essa mesma jogada, né? Ensina, ele não sabe nada de basquete, nem tem cultura de basquete nenhuma, né? Então, as pessoas vão ensinando ele, né, a fazer essa jogada. E tem também isso aqui, que é muito legal sempre, que é as curiosidades do Dr. T, né? Então são informações úteis do Dr. T. Dr. T é o próprio Takehiko, né, o mangaka, o desenhista, onde explica coisas do basquete, né, ali na hora. Fala assim, a marcação por zona, o que é essa marcação por zona? Então ele explica, tal jogada, Skyhook, o que é Skyhook? Tem essas explicações. Então é muito legal isso, assim, né, porque você, mesmo que você não conheça basquete, ele tem essa informação, né? Mas assim, é uma grande, falando assim pessoalmente, né,
mangá, ele é uma grande homenagem ao basquete, mas ele também fala bastante sobre questões pessoais, questões da arrogância, do valor do espírito esportivo, do valor de jogar pro time, né, de trabalhar em equipe. Então tem muito isso, o desenvolvimento, né, que você precisa, então você precisa treinar, que é um tema bastante forte pro Inoue, inclusive no Vagabond, né, o Musashi tem que treinar e tal. Então essa coisa de se desenvolver, ter um desenvolvimento pessoal, ter um desenvolvimento físico, é muito comum nas histórias do Inoue. Eu acho que é isso que ele busca, assim, se você for ler o Vagabond, se você for ler o Real, você vê que isso está muito presente, esse desenvolvimento dos personagens. Então isso é muito legal, você está acompanhando um Sakuragi ali no começo totalmente arrogante, se achando o cara, né, o gênio do basquete, e você vai vendo que ele não sabe jogar, que ele vai ter, claro que ele fica muito tempo sendo arrogante, até é legal que poderia ter um Slamdunk 2, continuação, né, e tal. Tem aí um filme que saiu já, né, daqui a pouco tá disponível também nos streamings, né, o First Slamdunk, primeiro Slamdunk, que conta um pouquinho antes, tá bem bonita a animação, né, então vale a pena também. E outra coisa que é muito legal são os desenhos, né, o próprio desenho do Inoue, como eu disse já no começo, a movimentação é uma coisa impressionante, né, a movimentação, a ação acontecendo, como que ele consegue transmitir a ação acontecendo para um desenho, né, em preto e branco, tá? É em preto e branco, no começo tem às vezes umas partes coloridas, mas é em preto e branco, e aquilo, os traços chamam muita atenção da gente. Eu gosto muito dos traços do Inoue. E a questão da própria emoção, né? É um quadrinho que eu acho que eu não imagino assim, ninguém lendo e não achando emocionante, não ficando assim preso no quadrinho. É que assim, você vai chegando, tem jogos que duram 2, 3, 4 volumes, né? Tem partidas que duram 4 volumes ali, e você fica assim, né, querendo ler, e o que vai acontecer, como é que tá, ele te deixa naquela hooked mesmo, né, fisgado ali, querendo saber a continuação do jogo, o que vai acontecer, como é que vai ser, e não tem nada assim. Eu acho que ele foi muito inteligente também, o Inoue, de nada é banal e nada é assim, assim, sabe, o desenvolvimento normal que você esperava. Ah, são os heróis, o quadrinho tá falando desse time de basquete, então tudo vai dar certo, né? Então você vai lendo e você vai vendo assim, essa coisa, um desenvolvimento, uma história muito boa, né? Então, um roteiro bom, uma história boa, o desenvolvimento, o ritmo da história é muito bom, sabe? Então, assim, você vai lendo e você vai realmente ficando bastante preso e gostando e curtindo. E eu recomendo, inclusive, eu terminei e já falei, né, para vários amigos, falei para os meus filhos, podem ler esse quadrinho, eu recomendo para todas as faixas etárias. Se você gosta ou não gosta de basquete, tem que ler esse mangá. Se você gosta de quadrinhos, se você gosta de mangá, você tem que ler. Eu acho que pelos mangás que eu já li, é um dos meus tops, inclusive, né? O pessoal considera mesmo, mundo afora, um dos melhores mangás. Foi um dos mangás mais vendidos. É absurdo tanto que vendeu de mangá, né? Desse mangá especificamente. E assim, é recomendado para todas as idades, não tem nada ruim. Às vezes o Vagabond realmente é recomendado para maiores de 16, né, porque tem bastante violência e tal, tem alguns temas sensíveis, mas o Slamdunk não tem nada, né, realmente fala sobre espírito esportivo, fala sobre você pensar, né, assim, né, da arrogância, de se achar, você vê que você precisa dos outros companheiros, de você procurar realmente se desenvolver, né, na área que você estiver. Então é muito emocionante, né? Como eu disse, recomendo demais. Fica a minha sugestão, fica meus comentários, porque realmente esse mangá me surpreendeu. Eu já esperava bastante, mas ainda assim conseguiu me surpreender. E com certeza é um mangá que eu vou ler outras vezes na minha vida e vou, né, dar para os meus filhos lerem, para todo mundo, né? Quero que leia porque realmente é fantástico, tá? Então fica a minha recomendação, leiam Slamdunk. Olá, gente, só para aqui nas cenas pós-créditos, só para comentar sobre esse filme que eu falei, o First Slamdunk, estreou em 2022, agora está aparecendo nos streamings. Ele fala, na verdade, do último jogo, do jogo final ali do mangá, e então eu até recomendo quem quer ler, né, não assistir primeiro.
primeiro ler o mangá e depois sim assistir, porque ele fala do último jogo, né? Então é muito interessante ali, que eu falei 3, 4 volumes, só que ele é pelo ponto de vista do Ryota, que é esse aqui. É bem interessante, tá? Bem legal. Então, só pra deixar claro isso, The First Slam-Dunk é esse, então, que passa o último jogo aí que tem no mangá.